Olá, tudo bem? Continuando com as mensagens de esperança, hoje, a mensagem de esperança número 2, nós vamos abordar o desenvolvimento do pensamento de unificação. Como eu expliquei na mensagem de esperança número 1, uma visão geral dos princípios de unificação originais, revelados pelo Dr. Samia Moon. Hoje, nesta mensagem, eu quero abordar o aspecto filosófico, porque o pensamento de unificação ele está voltado ao pensamento original de Deus para o homem, para a criação, e ele é voltado para o futuro da humanidade. Enquanto que nos princípios divinos originais foi abordado também o aspecto da queda, da restauração, da salvação da humanidade. Nesta mensagem de hoje, que tem um ponto de vista mais filosófico, ele aborda o aspecto original do pensamento de Deus, do próprio Deus, enquanto Deus original. Daí porque o pensamento de unificação ele foi muito bem organizado por um dos discípulos do Dr. Samia Moon, que era um médico que depois se tornou comunista, mas ao conhecer o pensamento do Dr. Samia Moon, ele mesmo foi sistematizando o pensamento de unificação, e aí ele se convenceu sobre a existência de Deus. Vamos lá, então. O desenvolvimento ordenado do pensamento de unificação. Nessa mensagem de hoje, e é muito interessante a estrutura do pensamento de unificação, que é diferente do estudo das filosofias tradicionais, que começa a partir da ontologia, que é o estudo do ser. No pensamento de unificação, começa com a teoria da imagem original, que é o estudo do próprio Deus, as suas características internas, não é, de mente e corpo, mas a parte interna de Deus, e a forma externa de Deus em forma da sua energia primária universal, que é composta de características duais internas, né? Onde tem o caráter divino, a imagem divina, no ser original, na causa original. Então, no pensamento de unificação, ao estudar Deus como causa, então estuda-se a teoria da imagem original. Todo o conteúdo do ser original, né, suas características duais, né, a natureza divina, o seu intelecto, emoção, vontade, centralizados no coração de Deus, em que a terminologia coreana seria Shimjong, mas é o coração de Deus, que daí brota emoção, intelecto e vontade, e a sua parte mais externa do próprio Deus, que é a energia primária universal, que é também conhecido o Yang e o Yin, que daí então vem à mente o corpo e a masculinidade e a feminilidade. Então, este ser original, ele se expressa conforme João 1:3, quando fala da encarnação do verbo. Então, o ser original, ele, através da sua palavra, através do Logos, então ele cria
cria todo o universo, cria todas as coisas, e finalmente ele cria o homem. Então, no desenvolvimento ordenado do pensamento de educação, então, estuda-se primeiro a teoria da imagem original, em segundo lugar, a teoria das coisas, que é a ontologia, em terceiro lugar, então, é o homem, e daí a teoria da natureza humana original. E aí, uma vez o homem criado, então ele quer ver com os cinco sentidos, ele quer ouvir, enfim, ele quer ter contato com as coisas. E aí, então, surge a epistemologia, a teoria do conhecimento. E, naturalmente, ele quer dar nome, ele quer contar, ele quer... aí o homem estuda lógica, física, química, matemática, e aí, com o mundo da criação, então, como o homem ele é criado em imagem e semelhança da causa original, que é Deus, e então, no mundo da criação, o homem, então, como ele que é imagem, então, ele herda os elementos do Criador. Então, pela verdade, pelo intelecto, ele quer conhecer a verdade, e aí, então, ele ensina e aprende o processo das coisas. E daí, então, surge a teoria da educação. Daí porque também, então, como lá está escrito em Gênesis, né, que Deus deu as três bênçãos para seus filhos: crescer, multiplicar e subjugar a terra. Né? E, naturalmente, o homem, daí como ele é herdeiro, além do intelecto também, da emoção, e aí, então, o homem ele tem desejo de realizar coisas boas, não é? Então, casar, ter filhos, não é? Aí surge a lei da família, ou seja, a ética, que é um dos capítulos do pensamento de unificação. E pela emoção e pela vontade, daí o homem, naturalmente, ele quer buscar as coisas belas, ele quer alegria, e aí então surge todo o mundo da arte, da cultura, né? E assim por diante. E somente depois é que, já com tudo isso criado, então surge a vida atual do ser humano, com os demais seres humanos, com a criação. E aí, então, nós temos a formação da história. E daí porque temos um capítulo especial no pensamento de edificação, que é a teoria da história. E, naturalmente, ao lado temos a teoria política, temos a teoria econômica e a lei coerente para todas as coisas, centralizado numa importante lei da criação, que é a lei do dar e receber. Daí porque temos um capítulo especial no finalzinho deste livro, organizado pelo doutor Sang Lee, que incansavelmente, em sua vida, ele não descansava sem realmente poder estruturar o pensamento de unificação para poder realmente satisfazer os acadêmicos, as pessoas que pensam que só podem aceitar algo logicamente, né? E, finalmente, então, o último capítulo, ele colocou como metodologia. Então, assim, este é um resumo do pensamento da unificação, que, claro, com o tempo, nós pretendemos explicar ponto por ponto a teoria da imagem original, a ontologia da unificação, a teoria da natureza humana original, a epistemologia, a teoria da educação, a arte, a ética e outros aspectos, a visão da história.
E assim, com isto, nós podemos ter uma base clara para depois, na terceira mensagem de esperança, aonde eu pretendo explicar a contradição existente no pensamento marxista que fundamentou a, a filosofia comunista, que confundiu milhões de pessoas e, em nome deste pensamento errôneo, do ponto de vista filosófico, que não deu certo na prática, e com isto, então, foram assassinados, assassinadas milhões de pessoas em várias partes do mundo, por essas pessoas acreditando ter a verdade. Só que, em uma mensagem separada, nós vamos explicar a contradição desses três pilares básicos, que é a dialética, a parte histórica e também a visão econômica do marxismo. Muito obrigado.